Livro de Juízes, capítulo 1, e o versículo 7. Se puder baixar um pouquinho ali. Livro de Juízes, capítulo 1 e versículo 7. Obrigado, Senhor Deus. Juízes, capítulo 1 e versículo 7. Está calor, né, servos de Deus? Mas o Senhor está conosco nessa noite. Está aberto o Natal, 22 de dezembro, mas estamos aqui nesta noite com os irmãos, graças a Deus. Juízes, capítulo 1, versículo 7. Antigamente, uma palavra que Deus colocou em nosso coração para compartilhar. Quero ser breve, mas quero entregar aos irmãos esse texto que Deus colocou ao meu coração nesta noite. Assim diz o texto bíblico: então disse Adoni-Bezeque, ou o senhor de Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Amém? Tome assento, por gentileza, nesta noite, sexta-feira, 22 de dezembro de 2017. Amados irmãos, esse texto não é um texto muito conhecido, mas tem uma revelação do Senhor ao nosso coração nesta noite. Amados irmãos, o livro de Juízes é uma página negra na história de Israel, haja vista a apostasia do povo, a rebeldia do povo na idolatria, em abandonar o Senhor. Josué, ele morreu, e a conquista da terra de Canaã ficou incompleta. Havia muitas terras para conquistar. Aleluia! Muitos inimigos terríveis para vencer. E havia um rei terrível na terra de Canaã, chamado Adoni-Bezeque, ou senhor de Bezeque. Esse rei era tão terrível, pastora Maria, que ele fazia uma prática terrível com os soldados que ele capturava. Ele pegava os prisioneiros de guerra e ele cortava os polegares das mãos e dos pés, e depois escravizava os soldados. E os soldados que escravizavam, eles comiam as migalhas que caíam da mesa desse rei terrível. Esse rei terrível, chamado Adoni-Bezeque, o senhor de Bezeque, ele simboliza o inimigo de nossas almas. Ele simboliza Satanás. Estudando esse texto no dia de hoje, eu percebo pela revelação do Espírito Santo, que este rei simboliza o diabo, como eu falei já, e simboliza os soldados que ficaram mutilados aqui na sua época, na época aqui do livro de Juízes, as igrejas da atualidade. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite, com a graça de Deus. Eu quero ser fiel à revelação. Quero pregar sobre 4 coisas importantes que a igreja da atualidade tem perdido. 4 coisas importantes que a igreja da atualidade tem perdido e não pode perder. Coisas que a igreja precisa ter para vencer nesta última hora. Quem quer ouvir a revelação de Deus? Glória a Deus! Glória. Vamos então para a revelação do Senhor. Eu falei que esse rei terrível, ele usava uma prática cruel com os seus prisioneiros de guerra. A primeira coisa, ele cortava os polegares das mãos dos soldados que ele capturava. Por que cortar os polegares das mãos? Porque cortando os polegares das mãos de um guerreiro, esse guerreiro ele ficava, preste atenção, impossibilitado de guerrear numa batalha. Porque um soldado sem o polegar da sua mão, ele não pode pegar numa espada. O soldado sem o polegar de uma mão, ele não pode pegar numa espada, ele não pode segurar uma espada, ele não pode segurar um escudo, ele não pode se defender. Eu quero que você leve isso para o mundo espiritual. Haja vista que Paulo diz na
aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Paulo também diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são armas carnais, mas sim armas espirituais. Nós estamos lutando contra o inimigo espiritual. Então imagine como é o nome do pastor? É Diácono Moisés. Imagine se eu estou com um canivete e você aparece com uma bazuca. Quem vai vencer essa batalha? É claro que o Senhor vai vencer essa batalha. Ou então vamos mudar aqui o cenário. Se eu estou com uma espada quebrada e você aparece com uma espada inteira, intacta, quem vai vencer essa batalha? Você. Ou se você está armado com uma espada e eu estou com as mãos limpas, sem nada nas mãos, quem vai vencer a batalha? Você. Então a igreja, ela precisa ter armas, ou ela precisa estar habilitada. Agora como é que é o nome do pastor? Pastor Jeová, né? Pastor Jeová, se um soldado vai para a batalha sem estar treinado, ou sem estar habilitado para guerrear a batalha, ele nunca vai vencer, ele vai ser derrotado facilmente. Então a igreja da atualidade, ela não pode perder a habilidade de batalhar contra o inimigo. Ela precisa ter habilidade, pastora Maria. Ela não pode estar despreparada para lutar contra o inimigo. Ela precisa orar, ela precisa conhecer a palavra, ela precisa jejuar, ela precisa se revestir, como Paulo diz aos Efésios. Ela precisa tomar toda a armadura de Deus para poder vencer o diabo. Glória a Deus. É que nem aquela história, alguns dizem que é até verídica. Eu não sei se é a pastora Maria, eu não sei se contei quando eu fui visitar a outra congregação. Tinha um evangelista muito usado. Quem está ouvindo, diga bem. Amém. Um evangelista muito usado nas mãos de Deus. E ele pregou numa congregação, o pastor viu e gostou e disse: menino, eu vou te levar para pregar na minha congregação, porque a minha congregação é tão cheia do poder de Deus, que faz 10 anos que os demônios não se manifestam lá de tão poderosa que ela é. E o pastor levou o evangelista para pregar lá. E ele foi. E quando ele chegou para pregar na igreja desse pastor, essa igreja era tão fria e tão gelada, que nem o Polo Norte e Antártica junto era tão fria e gelada que nem essa igreja. Aleluia. É desse jeito. E ele pregando lá nessa igreja gelada, sovietiana, icebergiana, acabando de pregar, quase morreu, de tão fria, de tão gelada que era essa igreja. Ele acabou de pregar, o pastor perguntou com o sorriso amarelo: meu filho, me diz aí o que você achou da minha igreja. Pastor, senhor, eu vou ser sincero, vou ser verdadeiro. Duas coisas: primeiro, a sua igreja mais fria e gelada que o Polo Norte e a Antártica junto. E a segunda coisa, pastor, sabe por quê que faz 10 anos que os demônios se manifestam na sua igreja? Por quê, meu filho? O pastor perguntou com um sorriso amarelo. Por quê? Porque os demônios são membros da sua igreja, estão sentados aí assistindo o culto. Deus, olha aí. Porque a igreja não tem habilidade, ou não tem poder de Deus, ou não tem onde a igreja está mutilada, os demônios assistem o culto, porque não tem poder, não tem graça, não tem unção. A igreja não pode perder a habilidade para lutar contra o inferno, para lutar contra os demônios. Em muitos lugares está assim, irmãos. É verdade. Perdeu os polegares espirituais. Já não segura mais na espada, já não segura mais no escudo. Mas em nome de Jesus eu digo nesta noite de sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, não perca os polegares espirituais. Aleluia. Limpa a caçulha para a católica na sua. Mas polegar, estou falando 4 coisas que a igreja da atualidade não pode perder ou está perdendo. Outra coisa que o polegar fala
fala de identidade. A segunda coisa que a igreja da atualidade está perdendo: identidade. Quando você vai fazer a carteira de identidade, você deixa o teu polegar lá, na verdade? Fala de identidade, fala de quem você é. A igreja é, o que a igreja é? Mateus 5:14. Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. A igreja é santa. A igreja é separada. A igreja é um farol que ilumina este mundo. A igreja não se mistura com o mundo. A igreja não é amiga do mundo. Essa igreja aí que aparece na Rede Globo, essa igreja que anda abraçada com o mundo, não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é santa, pura, separada. Eu nunca vou me esquecer da mulher de Súnem que chama o seu marido e diz: eis que tenho observado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. A igreja, ela é diferente. Ela tem o aroma de Cristo em sua vida. Ela é santa. É que nem aquele doutor que morava do lado de uma serva de Deus. E a serva de Deus convidava o doutor para ir para o culto. E o doutor dizia: eu estou lendo um livro. Quando eu acabar de ler o livro, eu vou para a igreja com a senhora. Mas a senhora de cabelos brancos, ela não desistia, ela era insistente. Na outra semana, ela perguntava para o doutor: vamos para o culto? E o doutor respondia com um sorriso no rosto: não acabei de ler o livro. Daí a senhora insistente na outra semana: vamos para o culto? E o doutor mais uma vez respondia: eu ainda não acabei de ler o livro. Mas até que um dia o doutor disse: acabei de ler o livro, eu vou com a senhora para o culto. E lá foi o doutor, aceitou a Cristo. Mas aí a senhora crente de cabelos brancos, curiosa: doutor, eu fiquei muito contente que o senhor entregou sua vida para Cristo, mas não me leva mal, eu quero saber qual é o livro que o senhor estava lendo. E o doutor, muito educadamente, respondeu: a senhora quer saber mesmo? Sabe qual é o livro? O livro da sua vida. O maior motivo de eu aceitar a Cristo foi o seu testemunho, porque eu vi a sua vida, o seu jeito de ser, o seu comportamento, e eu vou aceitar. Eu quero conhecer o Deus que esta mulher serve. Eu quero conhecer o Deus que essa senhora idosa serve, porque esta mulher é diferente. Essa senhora, ela é diferente, o seu semblante, o seu comportamento, o seu falar. Há algo nessa senhora diferente. O seu testemunho, o seu comportamento. O mundo tem que olhar para nós e ver o brilho de Cristo em nossa vida. E pode glorificar. Aleluia! A igreja não pode perder a identidade de Cristo em nossa vida. Será que o mundo olha para nós e vê a identidade e vê o brilho de Cristo em nossas vidas? Ou será que as pessoas olham para nós: ei, para ser crente igual aquele ali, eu prefiro ficar do jeito que eu sou? Ou as pessoas olham para nós e dizem: ele é diferente, ela é diferente, há um brilho nos olhos dele, há algo diferente daquele homem, há algo diferente daquela mulher. A igreja não pode perder a identidade. Aleluia! Oh, glórias! Mas há uma terceira coisa que a igreja da atualidade não pode perder. Porque esse rei terrível que simboliza Satanás. Quem está entendendo a mensagem? Quem está entendendo? Aleluia! Estou pregando sobre 4 coisas que a igreja da atualidade está perdendo. Primeira coisa, ela está perdendo a habilidade para lutar. Segunda coisa, ela está perdendo a identidade. Em muitos lugares a igreja não é mais santa, se misturou com o mundo. Terceira coisa, esse rei terrível cortava os polegares dos pés. O soldado então, ele perdia o equilíbrio. Se corta o polegar do pé, o soldado tem dificuldade
dificuldade para ficar em pé numa batalha. Já pensou? O soldado, pastor Josafá, ele tinha dificuldade, pastora Maria, para ficar em pé. Perde equilíbrio. A igreja não pode perder o equilíbrio. Eu vou falar, eu não vou levar nada para casa. Deus, aleluia. O que diz Mateus 5,13? Vós sois o sal da terra. Quem faz comida boa aí? Aleluia. A comida boa, irmãos, ela tem que ter a quantidade de sal certa. Deus. Se colocar sal demais, fica muito ruim. Tem que comer ela com uma jarra de água, senão não dá. Eita, glória. E uma irmã, uma serva de Deus, me convidou. Não gosto de cachorro quente, disse eu gosto. Eu fui comer cachorro quente, fui com o esposo dela. Meu Deus do céu, eu tenho pressão alta, eu quase morri na casa dela. Ela colocou sal demais, eu quase fui ver Jesus antes do tempo. A pressão subiu, meu Deus do céu, muito sal, salgado demais. Tem crente que é assim, tudo é pecado, vê Satanás em tudo, irmão. Eu estava conversando com um pastor há um tempo atrás, que ele foi pregar no lugar, quem está ouvindo, diga amém. Amém. Aí ele chegou no lugar, de repente apareceu no culto uma irmã que não tinha penteado o cabelo, estava descabelada. Que negócio é aquele? Aí ele até perguntou, meu irmão, tinha uma irmã que glorificava a Deus, mas eu vi que ela não penteou o cabelo, estava descabelada. O que aconteceu, cara? A irmã? Não, é que ela congrega numa igreja que é pecado pentear o cabelo. Isso, irmão, dá o cabelo descabelado. Pecado pentear o cabelo. Sabia, eu vou falar, irmão, que algum tempo atrás era pecado usar perfume em algumas igrejas e usar sabonete. Já pensou? Fosse um lugar assim, no verão, quiser entrasse numa igreja assim que era no mercado usar perfume e sabonete, não era muito um aroma agradável, não é verdade? Quem gosta de Coca-Cola? Tinha algum lugar que era pecado, tinha irmão que ia até para disciplina. Eu ia para disciplina, então eu não gosto de Coca. Para tomar Coca-Cola. Já pensou, irmão? Tem gente que vê demônio em tudo. Não é verdade? É uma coisa salgada demais. Salgado demais. É que nem aquela história, irmão. Antigamente, conta-se, diz que é verdade, eu não duvido. Tinha um irmão que era fofoqueiro, gostava de entregar aos outros. Aqui não tem, né? Se tiver, você converter em nome de Jesus. Aleluia. Aí chegou um parque de diversão, cidade pequena, 1.000 habitantes. Chegou um parque de diversão e ele, os irmãozinhos iam na roda gigante, ele contava o pastor, ia no trem fantasma, se entregava. Só que ele era santo. E o pastor fez o retiro, ele não foi, ele ficou sozinho, porque ele não queria se misturar, tão santo que era. E daí a igreja foi no retiro, ele ficou. Aí quando ele ficou sozinho, ele passou domingo à tarde e viu assim um parque de diversão, já que só estou eu, ele viu a roda gigante, ele viu a maçã do amor, entrou, pegou a maçã do amor, eu vou na roda gigante. Aí quando ele estava lá em cima da roda gigante, acabou a energia elétrica, ele ficou lá na roda gigante. Aí Deus é tremendo, irmão. O nosso Deus é tremendo, quem pode glorificar o Senhor. Aleluia. Aí a igreja voltando do retiro para o ônibus bem de frente ao parque de diversão, todos os irmãos iam descendo, ia vendo o linguarudo, dizendo, olha lá, pastor, não é o linguarudo lá? Aí eu falo, servo de Deus, o que tu está fazendo aí? Não sei, pastor, Satanás é terrível, eu não sei como é que ele fez, eu subi aqui na roda gigante, não adianta, irmão, Não adianta, irmão, não adianta a gente querer, quando eu aponto o dedo para você, tem 4 apontando para mim, todos nós somos falhos, não adianta um querer julgar o outro. É verdade? Aleluia. Mas as pessoas, alguns vê demônio em tudo, vê erro em tudo, é salgado demais, coloca sal demais nas coisas, não é verdade? Mas por outro lado, quem está ouvindo? Tem aquele que é insonso, nada é pecado, tem aquele que é insonso, nada é pecado, pode tudo, pula carnaval, evangeliza, pula carnaval, não é pecado pular carnaval, evangeliza no carnaval, tem até escola de samba, e ele evangelizando diz que pode. Tem uma igreja ali em Curitiba, parece, que para atrair os jovens,
fizeram até um ringue de vale tudo, né? O ringue de vale tudo, já pensou? Tem uma igreja, a pastora Helene Cruz, há um tempo, uma pastora do Rio de Janeiro, esteve pregando ali na sede da Assembleia de Deus, que o nome da igreja do Rio de Janeiro, sabe como é que é o nome? Igreja ao Natural. Sabe por quê? As pessoas entram na igreja, sabe o que acontece na igreja? Elas tiram a roupa e ficam como Adão e Eva vieram quando Deus criou elas. Já pensou? Lá no Rio de Janeiro. Então pode tudo, uma libertinagem. Se de um lado é saltar demais, do outro pode tudo. Não há limite. Não, irmãos. Nós temos que ter um equilíbrio. Ficar no equilíbrio. Nem muito exagerado, né? É um equilíbrio. Ficar no equilíbrio. Quem pode glorificar o Senhor? Aleluia. A igreja tem perdido o equilíbrio. Por quê? Porque falta ensinamento da palavra. Se eu perguntar para os irmãos aqui, os irmãos não vão ficar bravos comigo? Se eu perguntar, quem sabe a diferença entre ser calvinista e arminiano aqui? Vocês vão saber me responder? Vocês sabem me responder o que é a trindade? 3 pessoas e um só Deus? Vocês sabem me responder quais são os 9 dons do Espírito Santo? São coisas fundamentais. O fruto do Espírito, que são 9 gols, são coisas fundamentais. O que é ser pré-tribulacionista? Acreditar que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. São coisas fundamentais. Se você é pentecostal, se você crê nos dons do Espírito, são coisas fundamentais. Mas a maioria dos cristãos, se você perguntar essas coisas fundamentais da doutrina cristã ou da doutrina pentecostal, muitos não sabem responder. Você sabia disso? Quem sabia disso? Está 10, 15 anos na igreja e não sabe. Coisas básicas da fé cristã, não sabe. Às vezes você manda ler um texto bíblico fácil, a pessoa está lá no Novo Testamento procurando, e às vezes é lá no Antigo Testamento. Está 10 anos na igreja. Terrível, irmãos. Aí é facilmente enganado pelos mormons, facilmente enganado pelo Testemunho de Jeová, facilmente enganado pelos adventistas. Não é verdade? Eu gosto de profecia, eu gosto de revelação, mas nós temos que ter, amados irmãos, o conhecimento da maior profecia, que é a palavra de Deus, que dá raiz e equilíbrio para nós. Aleluia. Tem uma irmã que estava quase desviando, porque ela foi num culto e ela um profeta entregou uma mensagem que ela queria ter muito filho e ela não ficou grávida e ia desviar por causa disso. Disse: irmã, não se baseie, não ande atrás de profecia, fique na palavra de Deus, porque a palavra de Deus passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Se a profecia for de Deus, vai se cumprir. Não baseie a sua vida em profecia, baseie a sua vida em palavra de Deus. Algumas profecias se cumpriram porque é de Deus, outras não, porque não é de Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Mas tem muita gente que só vai atrás de profeta. Eu não vou atrás de profeta, eu vou atrás da palavra de Deus. Agora Deus pode usar um profeta e se cumprir, como já se cumpriu, né, pastora Maria? Muitos profetas que eram de Deus, outros não, que era só emoção. Os irmãos estão entendendo? Mas muitas pessoas estão baseadas nisso. Por quê? Porque não tem raiz na palavra. Nós vivemos uma geração pobre de Bíblia, uma geração que não tem equilíbrio. Por quê? Porque foi cortado os polegares dos pés, fica bambo, aí vem com vento, doutrina, não se firma na igreja, não se firma, meu Deus do céu! O irmão não pode olhar de canto assim, o pastor não pode falar uma palavra dura, qualquer coisinha desvia, qualquer coisinha sai da igreja, não tem fundamento, não tem raiz. Mas tem que ser que nem palmeira, vem o vento, até no balança, mas está firmado na presença de Deus. Aleluia. Porque os polegares não foram cortados, tem equilíbrio na presença de Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus.
mingau, irmão. 30 anos na igreja só come mingau. Aí é bom comer mocotó, irmão, feijãozinho. Quem gosta de mocotó? Ai, não fale, pelo amor de Deus. 10 anos, 15 anos só come mingau. Só come mingau. Tem que comer um feijãozinho, um mocotó, irmão. Aleluia. Convida nós para essa mulher. Eu sinto a presença de Deus em glorificar, exaltar. Deixa eu terminar a mensagem, irmão. Quarta coisa, estou pregando sobre 4 coisas que a igreja da atualidade tem que ver. Quarta coisa, aí diz que os soldados eles comiam migalha. Quarta coisa, a igreja tem perdido a autoridade. Aí fui visitar um amigo meu, acho que eu contei quando estive lá, no outro lugar. Fui visitar um amigo meu, estava branco, assim, nessa parede, assustado. Assembleia de Deus. Aí eu, o que foi? Que morreu um tio meu. Aí eu perguntei, era crente? Era, está com Jesus? Não é isso não. É que a minha esposa foi com a filhinha visitar minha sogra e eu vou ficar sozinho aqui. O que tem? Eu não vou dormir contigo. Não, é que estou com medo que meu tio apareça para mim. Estou com medo de assombração. Crente da Assembleia de Deus, medo de fantasma. Eu disse, tem vergonha na cara, rapaz. Crente, 10 anos, 20 anos de crente com medo de fantasma. Usa a autoridade que Deus te deu. Crente com medo de assombração. Crente com medo de vampiro, de lobisomem. Aí eu fui descobrir que assistir filme de terror, essas coisas. Medo, usa a autoridade que Deus te deu. Tem crente com medo de passar frente do cemitério. Tem autoridade de Deus na vida, irmão. Fizeram macumba. Eu fui visitar uma irmã. Aí disse, não, aquele vizinho da frente não deixa entrar aqui, por quê? Porque tem olho gordo. Ele veio aqui, olhou para minha flor, matou minha filha. Que jogou na cara, irmão? Você deu sangue de Jesus tem poder? Que olho gordo? Usa a autoridade de Deus na vida. Aleluia. Não vamos comer migalha. Deus é maior nessa vida. Eis que vos dá poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. A igreja não pode perder a autoridade que Deus nos deu. Deus não nos chamou para ser cauda, mas para ser cabeça. Deus nos deu autoridade. Aí tem um monte de crente que tem medo de macumba, medo de assombração. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu poder e autoridade, a unção de Deus para vencer. Quem pode glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Nós não vamos comer migalhas. Nós não vamos estar debaixo da mesa de Satanás. Nós vamos vencer em nome daquele que vive e reina para sempre. Quem pode glorificar? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. 4 coisas que a igreja da atualidade tem perdido: a habilidade para lutar contra o inimigo, a identidade, o equilíbrio e a autoridade. São 4 coisas que não podemos perder em momento algum. 4 coisas importantes que precisamos para vencer nesses dias. São dias difíceis. A opressão é grande, irmãos. A batalha é grande. A pastora Maria estava sendo usada por Deus aqui. Essa época agora é uma das épocas, eu vou dizer meu ponto de vista, é uma das piores épocas agora. O povo baixa a guarda. É claro que toda uma época é época de descanso, é bom, né? É bom por esse lado. Época de confraternização, mas o povo baixa a guarda espiritual, cai a frequência dos cultos, o povo se esquece, vai para as praias, né? Eu estava com a minha esposa no mercado, vamos falar aqui, meu Deus, parecia que eu estava com um sumiço do homem morra. Eu disse, meu Deus do céu, até a minha esposa falou, o que é isso? O pessoal vai pelado? Mulherada vai pelada? Santo de poder? Mas que estava sendo morra, mas que estava uma praia do disco, Joinville aqui.
sangue de fogo. Aí o povo baixa a guarda, vai para as praias, é para dentro daqui, você dá uma forma de o negócio não está fácil, não. Porque a situação não está fácil para ninguém, né? Se der para comprar uma carne, senão vai bife da grande mesmo, verdade? Mas se der, o povo esquece. Aí cai a frequência do culto. Tem gente que vai aparecer agora só em fevereiro e março. Esquece! Vai virar crente agora. Vai ficar desviada até março agora, fevereiro. É verdade? É verdade, ó? É? Bom, mas era agora assim que buscaram. Está fácil, uma pressão. Eu queria vir aqui agora e dizer, ano que vem vai ser um ano de bênção, mas a tendência, irmãos, de tudo que nós estamos vivendo agora, política, social, é das coisas cada vez piorar mais. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus está conosco. Aleluia. Deus está. Eu não sei até quando, irmãos. Jesus está voltando. Vamos continuar firmes, irmãos. Vamos continuar firmes na presença de Deus. Não vamos deixar o inimigo cortar nossos polegares. Não vamos perder a habilidade, o equilíbrio, a equidade, a autoridade espiritual. Você está entendendo a mensagem? Quem entendeu? Não vamos deixar o inimigo mutilar, cortar os nossos polegares. Levante as mãos. Se você puder orar comigo, nesta noite eu sinto algo forte na presença de Deus. Vamos orar. Olhe comigo. Deus, nesta noite de sexta-feira, a tua palavra foi pregada, Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis. Nós sentimos muitas vezes, vamos orar aquela opressão, Pai. Deus, a batalha é travada. A batalha é contra os demônios. A batalha é contra o inferno. Mas maior é aquele que está conosco. Oh, Adão de Meseque, o Senhor de Meseque quer cortar os polegares. Mas ele já caiu por terra. Ele já caiu por terra. Quem vai perder os polegares é esse demônio. Em nome de Jesus, nos dá força, Pai, para derrotar toda a potestade. Em nome de Jesus, nós não vamos perder os polegares, nós não vamos perder a habilidade, nós não vamos perder a identidade, nós não vamos perder o equilíbrio, nós não vamos perder a autoridade. Em nome de Jesus, agora, nos traz de novo nesta sexta-feira. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra abençoada. Acalma, xarabarrabas. Palavra.